Bom dia a todos. Lembrando que nós estamos indo para o nosso 10º estudo em Romanos. A ideia era fazer um capítulo por domingo, mas já temos mais devagar, necessário mais devagar. Então hoje nós estamos no capítulo 6 do livro de Romanos e nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse também a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes à obediência de coração à forma de doutrina que fostes entregue. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente até aqui, Deus há de acrescentar a sua bênção na nossa meditação nessa manhã, na sua palavra. Existem alguns versículos-chave na Bíblia e que nós os escolhemos a dedo para ensinar para os nossos filhos, para as crianças, e um dos versículos-chave desse capítulo é o versículo 23, e quase todos conhecem de cor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembrando do capítulo anterior, para fazer um retorno e contextualizar esse pensamento de Paulo no capítulo 6, nós vimos que está escrevendo aos romanos, e os romanos eles se achavam porque era o povo de Deus, eles tinham a lei na sua mão, eles tinham a circuncisão, e eles se gabavam dos gentios, dizendo: nós não somos como essa gentalha. Paulo escreve a sua epístola e diz: olha, vocês não são de forma alguma privilegiados, pelo contrário,
são mais responsabilizados porque vocês conhecem as Escrituras, porque elas foram dadas, vieram através de vocês até aqui. E Paulo, ele começa a explicar que eles não se justificam o homem pelas obras da lei, ou pela perseverança dele em fazer a coisa certa, porque deixar o homem fazer a coisa certa, ele nunca faria, seria um fracasso. Mas Paulo vai trabalhar sobre a justificação nossa diante de Deus pela fé. Então Cristo vem e faz uma obra perfeita, e aqueles que confiam naquela obra, eles são justificados. Isso não é por eu fazer alguma coisa, mas é simplesmente bondade, grandeza de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, que quer fazer-se conhecido de todos os homens pela sua bondade. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ele vai ensinando tudo isto, ele pega os exemplos clássicos de justificação pela fé, nos capítulos anteriores, quando ele fala de Abraão, justificado pela fé antes da lei, quando Deus pede o seu filho, pega Abraão, dá o seu filho, o seu único filho, leva a um monte e mata o seu filho ali, e Abraão simplesmente pega toda a sua expectativa, a sua esperança, de promessas de Deus, que era o seu filho, e vai prontamente para matar o seu filho. Hebreus diz que ele tinha certeza, confiança, convicção, de que se Deus pediu para que ele matasse o seu filho, Deus iria ressuscitar o seu filho. E ele vai dessa maneira, sem nunca ter ouvido falar de ressurreição, sem não ter histórias de ressurreição, mas ele vai. E a Bíblia diz, isso foi imputado, colocado na conta dele por justiça. Nós vemos a maneira como Paulo vai narrando para mostrar que no homem não há nada de bom, mas Deus quer salvá-lo pela loucura de um sacrifício lá atrás, pela loucura da pregação. E no capítulo anterior, ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado vem a morte. Então, quando Adão ele peca, ele introduz o pecado no mundo, e o pecado se passa para todas as pessoas, de forma que todos pecaram. Ele foi o responsável pela introdução. E o pecado ele não é imputado por lei. Algo é errado só se existe uma lei que diz que é errado. O pecado está entrando. Deus então dá a lei para mostrar que é pecado, para que aqueles que estão fazendo sejam responsabilizados por aquilo. E o pecado ele reina de Adão até Moisés, e ele vem influenciando o homem e mostrando quão vil o homem é e quão sério é o problema de pecado na vida do homem. Quando nós olhamos para o Éden, no Éden o homem podia não pecar. Então Adão podia não pecar. Quando ele sai do Éden, infectado pelo pecado, ele não consegue mais não pecar. E essa é a situação do homem. O homem, ele não consegue não pecar. Por quê? Porque ainda que Deus falasse assim, eu vou perdoar todos os seus pecados daqui para trás, mas daqui para frente você não peca mais, nós iríamos pecar. Porque o pecado não é só comissão, só fazer. A Bíblia diz que deixar de fazer é pecado. Se eu sei que uma coisa é correta e eu não faço, eu peco. O pecado não é só eu fazer, mas o pecado é eu pensar. Se eu simplesmente pensar, eu já cometi o pecado. E isso é tratado nas Escrituras, por exemplo, no adultério. Está escrito pela lei, não adulterarás. Quando chega em o Novo Testamento, o Paulo nos ensina, se você olhar para uma mulher com a intenção de desejo, você já cometeu adultério. Ou seja, é impossível ao homem ele não pecar. E Paulo está trabalhando isto para que pudesse se entender qual é a vileza do pecado, como o pecado é vil, como é que ele está impregnado na história humana, como é que ele está derrotando o homem a cada dia. E aí Paulo vai apresentar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que cancela o mal, e ele vai apresentar a graça de Deus que transforma a própria morte
aquilo que era o terror por causa do pecado. Há uma transformação por Cristo, de maneira que Paulo escreve: para mim o morrer é lucro. Ou seja, uma coisa que era temida, agora já não é mais temida por causa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos no domingo passado o que a cruz de Cristo trouxe para a história do homem. Primeiro, ela redimiu o homem, ela pagou o preço do homem. Porque se eu peco, eu preciso morrer. A cruz vem e diz: eu pago a morte. E Cristo assume o meu espaço. Vimos que a cruz, ela reconcilia o homem de Deus. Porque Deus odeia o pecado. E Ele não pode receber o homem por causa do seu pecado. E quando Cristo passa pela cruz do Calvário, Ele reconcilia o homem com Deus. Justifica o homem. A cruz justifica o homem. Porque Deus, na minha conta, Ele já não coloca o meu pecado para alcançar a justiça. E esse é o sentimento muito humano. Se eu fizer muita coisa boa vai ficar na minha conta. Se a minha conta for positiva, eu vou para o céu. Não é assim que você pensa? Então, quanto melhor eu for, se eu for melhor do que pior, eu vou para o céu. Mas as Escrituras vão falar que a cruz do Calvário, ela não coloca na minha conta as minhas obras, mas ela coloca a justiça de Cristo. E Ele justifica o homem por causa da justiça de Cristo. Vimos que a cruz, ela regenera, ela faz nos nascer de novo. O que acontece em nascer de novo? Não nasce mais da vontade da carne, mas de Deus mesmo. A salvação de uma alma é uma produção de Deus. Deus faz nascer de novo alguém que estava morto nos seus delitos e no seu pecado. E ele nasce com novo gosto, com novas tendências. O cristão, aquele que é nascido de novo, ele não quer pecar. Ele não quer fazer a coisa errada. Fazer a coisa errada para ele é uma grande decepção, para ele mesmo. E sabendo que iria acontecer, o Senhor já deixa a saída, né? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e limpar toda a sujeira que o pecado nos dá. Ou seja, muitas coisas foram ditas acerca do pecado e os romanos precisavam entender isto. E nós precisamos entender isso nos nossos dias. Por quê? Porque é muito triste quando o homem acha que se ele perseverar até o fim, ele consegue a salvação da sua alma. Porque ninguém persevera até o fim. Porque ninguém consegue atingir perfeição aqui. É um grande fiasco, o homem é um grande fracasso. Mas quando nós olhamos a Epístola dos Romanos e olhamos as Escrituras num todo, ele nos dá o ensino como é que Deus trata do meu pecado. Como é que Deus mexeu na minha vida com o meu pecado? E eu tenho notado algumas coisas acerca do pecado, coisas que são ditas acerca do pecado dos cristãos. E nós precisamos saber isto, porque isso vai dar segurança para a nossa alma. Isso vai nos dar o ânimo de servir a Deus. Isso vai nos dar alegria diante da expectativa da preeminente volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ficar com medo da eternidade, ou com medo da morte, ou com medo, porque o que Ele falou com relação àquilo que nos condenava até então é algo precioso. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre os pecados dos cristãos é que eles foram colocados sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus pega o meu pecado, de João Batista, e Ele pega os meus pecados e Ele lança em cima do Senhor Jesus Cristo. Isaías diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Ele fez cair em cima de Cristo o meu pecado. E Ele tomou a minha culpa. E Ele vai em direção à cruz do Calvário, levando o peso do meu pecado. E Ele é um sacrifício vicário, um substituto, quando Ele caminha pelo meu pecado.
Isso é corroborado em Pedro, na sua epístola, isso é confirmado por Pedro na sua epístola. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, falando de Cristo, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele estava levando sobre si mesmo os nossos pecados. Não tinha uma outra saída. Se ele não fizesse isto e tivesse deixado à mercê de eu resolver o meu problema do pecado, era condenação sobre mim, mas foram colocadas sobre o Senhor Jesus. Paulo ensina a mesma coisa quando escreve aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado. Por que não conheceu o pecado? Ele podia falar: aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra, e nós temos que todos viraram as costas, porque todos foram arguidos pela consciência. Mas ele pode dizer para a multidão: aquele que pode me acusar de algum pecado, faça-o. E ninguém poderia acusá-lo. O seu juiz, o juiz que o manda para a crucificação, ele diz: não vejo nele o crime algum. Mesmo assim, ele cede à pressão do povo que diz: crucifica-o, crucifica-o. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo não tinha nenhum pecado. Ele nunca cometeu nenhum pecado. Mas ele toma sobre si o meu pecado, e ele vai até a cruz do Calvário para se entregar por causa do meu pecado. Isso é cristianismo. Cristianismo que diz que você precisa perseverar até o fim é farsa, porque nenhum homem consegue perseverar até o fim. Só podem ser justificados e salvos da sua alma aqueles que encontram no sacrifício de Cristo no Calvário um substituto, um cordeiro que morre no lugar, alguém que fica no lugar, alguém que paga o preço. Ele diz ainda mais sobre os pecados dos cristãos: eles foram apagados. Pensa em todos os momentos vergonhosos da sua vida, que você não gostaria que os outros soubessem, que caísse no domínio público, que é vergonhoso. As Escrituras, elas dizem em Isaías: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Eu apaguei as tuas transgressões. Não é precioso? Não é precioso? Olhar o que Deus faz com o meu pecado. Ele não está com uma lista para poder chegar lá na eternidade e falar: João, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo. Não, ele apaga os meus pecados, porque, como diz Colossenses, a lista de pecado é encravada na cruz. Por isso Paulo chega no capítulo 8, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque você pode ver fracasso em mim, mas ele me remiu. Ele pagou um preço da minha alma. E ele diz: eu apago os teus pecados, eu apago. Colossenses diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Doutrinariamente, o que Paulo está falando é que aquela lista do meu pecado, Cristo pegou e diz: olha, ele está morrendo, eu estou morrendo por causa do pecado do João, e ele encrava na cruz, e ele diz: está pronto. Não há mais condenação para o João, porque o pecado dele foi encravado na cruz, era preço de morte, tinha que morrer, tem que ter derramamento de sangue. Cristo fez isso no meu lugar. Encravou na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz ainda que os meus pecados foram removidos. Salmo diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Fica no passado. Ele afasta, ele não traz à tona,
É por isso que você pode pegar um homicida, você pode pegar um adúltero, você pode pegar alguém que fez barbáries nessa vida, e quando ele encontra Cristo, ele encontra paz, e a sua transgressão é deixada lá. Me faz lembrar, já falei algumas vezes aqui, de um assassino em Mutum, que matou o prefeito, e depois de cumprir a pena, anos depois, ele se converteu a Cristo Jesus, e ele procurou a filha do prefeito, e disse: fui eu que matei seu pai. Eu já fui perdoado por Deus, eu gostaria do seu perdão. Aquele pecado nunca mais será trazido à tona, ficou lá no passado, não será trazido, foram removidos. Como diz Levítico: e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Símbolo de Cristo. Quando eles tinham o sacrifício, colocava a mão sobre o bode, confessava e simbolicamente soltava o bode e levava o pecado. Era um símbolo do que Cristo faria. Quando é colocado o meu pecado sobre ele, e ele vai como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, levando o meu pecado para bem longe, pecados que são removidos segundo as Escrituras. Mas ainda, ele fala que os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados. Em Romanos 4, nós já passamos por esse texto, ele diz assim: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz é a palavra. Feliz, feliz é aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Essa é a felicidade. Talvez você ache que felicidade é você ter bastante dinheiro no banco, ou felicidade é você nunca ser acometido de uma doença grave, ou felicidade é você conseguir isso, ou conquistar aquilo. Não existe felicidade maior do que ter os pecados perdoados. E Paulo ensina isso aos romanos, dizendo que Cristo possibilitou isso, o perdão do meu pecado. Ele ensina a mesma coisa em Efésios, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Temos redenção. Pagou o preço do meu pecado. Remissão, está lá, eu não devo mais, não está mais na minha conta. Tudo feito por Cristo na cruz do Calvário. Novamente Lucas: e disse-lhe a ela: os teus pecados estão perdoados. Senhor Jesus falando. Escandalizava o povo nos tempos que Jesus estava aqui, quando ele usava essa mesma frase: os teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Está perdoado, vai-te em paz. Está perdoado, vai-te em paz. Sabe, irmãos, só aqueles que conhecem o perdão de Deus sabem do que eu estou falando. E é próprio do Senhor Jesus, a sua vinda aqui, a promoção do perdão de pecados. Paulo escrevendo aos Colossenses diz: e a vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É uma capacidade de Deus que nós não conseguimos fazer. Às vezes nós perdoamos com restrições, né? Perdoamos com restrições. Perdoamos sim, mas nós ficamos lembrando. Nós ficamos trazendo à tona. Quando nós podemos, nós cutucamos. Mas isso não é próprio de Deus. Nós temos os nossos pecados perdoados. E Ele perdoa por causa do seu nome, não por causa da sua bondade. As Escrituras dizem ainda que o nosso pecado ele foi lançado às costas de Deus. Deus não está olhando aqui: João, não, ele pega o meu pecado e joga para trás, não vai ficar olhando mais o meu pecado. Eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás
das tuas costas todos os meus pecados. Que coisa boa. Olhamos para a nossa vida e vemos o nosso pecado. E nós temos que lidar com ele tantas vezes. Mas Deus diz, eu tenho lançado as costas. Eu não vou ficar olhando por causa de Cristo Jesus. Por causa da justiça dele. Por causa da ida dele até a cruz do Calvário. Por causa da sua entrega, a morte no meu lugar. Mas dizem mais as Escrituras, foram lançados na profundeza do mar. Linguagem figurativa, sem dúvida. Mas se existe algum lugar inacessível, são as profundezas do mar. E ele diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Pega o nosso pecado e coloca num lugar que ele não vai ser acessado mais. Vai ficar lá. Desapareceu para sempre. Esse é o propósito de Deus. Paulo está ensinando isso aos romanos porque eles precisavam entender que a justificação é pela fé. Ele fala sobre os nossos pecados serem esquecidos. Ele diz assim em Jeremias, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, mas cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esqueceu. Eu não preciso mais, entre os cristãos, ficar assim, olha, você vai conhecer o Senhor. Não, eu já conheço o Senhor, Ele perdoou o meu pecado. Eu conheço porque eu sei o que Ele fez por mim. E eu quero recordar sempre o que Ele fez por mim. Eu não quero confiar em mim em momento nenhum. Eu não quero ter uma etiqueta de grande valor em cima de mim, porque eu quero realmente, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, eu quero realmente revelar que eu sou culpado e que Cristo tomou as minhas dores e Ele esqueceu o meu pecado. Diz ainda em Hebreus, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei jamais. Eu vou ser misericordioso. Eu acho no meu coração um espaço para a sua miséria, eu perdoo você. Eu não perdoo você porque você é bom, ou porque eu tenho expectativa em você que vai melhorar e ser perfeito. Eu posso perdoar você porque eu entreguei o meu filho para morrer no seu lugar. E se você confiar nele, você tem o perdão dos seus pecados, e eu nunca mais vou me lembrar dos seus pecados. Hebreus, novamente Hebreus, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, jamais. Pode ser que alguém fale assim, mas o João, e ele disse, eu não sei disso, não me lembro disto, mas o João fez isso, mas eu não me lembro disto, porque eu perdoei e esqueci o João. Paulo está ensinando isso aos romanos, para que eles pudessem compreender quem é Deus e como é que Deus quer salvar uma alma. Quais são as frustrações com relação ao passado, em relação ao homem, mas agora ele possibilita tudo através de Cristo Jesus. E ele escrevendo no capítulo 6, ele diz assim, e agora? Nós vamos continuar pecando, porque nos perdoou? Nós vamos continuar? Permaneceremos no pecado? E no capítulo 6 você vai encontrar a seguinte, é sempre uma proposição. Paulo faz uma proposição e ele mesmo dá a resposta. Permaneceremos nós no pecado, nós que fomos salvos do pecado? Ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando eu me lembro, certa vez, falando para um jovem sobre a graça de Deus, aí levantou um irmãozinho de uma denominação e ele falou assim, mas se é assim, se é pela graça e não tem que fazer nada, então todo mundo vai continuar pecando. Não conhece o Senhor. Nós não vamos continuar pecando, é porque há uma mudança de interior em nós, e nós não queremos mais manter isso.
E Paulo vai ensinando, olha, de modo nenhum, porque nós estamos mortos para o pecado. Eu deveria me considerar morto. Ele quer dizer o seguinte: João, se considere morto para o pecado. É esse o sentimento e essa o norte para a sua vida. Ah, mas eu vou roubar. Não, eu estou morto para isso. Ah, eu vou adulterar. Não, eu estou morto para isso. Ah, eu vou mentir. Não, eu estou morto para isso. O que ele diz é: nós estamos mortos para o pecado e nós não podemos viver mais no pecado. João, escrevendo a sua epístola, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ou seja, o cristão, o verdadeiro cristão, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática de pecado. Mas aquele que é cristão, mas ele tem 2 famílias. Não é cristão porcaria nenhuma. Ele está no meio dos cristãos. Mas o verdadeiro cristão, ele não vai viver nessa prática. Vai ser uma coisa lamentável se uma mentira na vida do cristão, mas um cristão mentiroso não existe. Não existe. Um cristão desonesto não existe. Ele pode até cometer alguma falha, mas ele ficar na falha é incompatível com as Escrituras. Ele diz: não podemos viver no pecado. Agora ele faz uma alusão ao batismo, porque fomos batizados na sua morte e fomos sepultados com ele no batismo da morte. O que ele está falando é o seguinte: quando eu passo pelo processo do novo nascimento, e o próximo passo é uma introdução em Cristo, e isso é manifestado por um batismo nas águas. Mas quando eu sou introduzido em Cristo, há uma mudança interior, que isso é exemplificado pelo batismo, sim, mas é uma experiência espiritual, uma experiência que acontece comigo. E ele diz: quando eu saio das águas, eu estou dizendo para o mundo, eu estou ressuscitando com Cristo, para uma nova vida, para uma novidade de vida. E ele diz no versículo 4, que nós devemos andar em novidade de vida. Irmãos, que desafio nós temos aqui para as nossas vidas. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que buscar coisas diferentes, eu tenho que almejar coisas diferentes, eu tenho que estar no novo. Eu não posso voltar no velho. Eu preciso arrancar, deixar o velho para trás. Eu preciso criar novas perspectivas. E isso é próprio do cristianismo. Por quê? Porque Cristo é a nossa vida a partir de agora. No momento que nós colocamos a nossa confiança em Cristo e que nós nascemos de novo, Cristo é a nossa vida. Ele é a fonte da vida para nós. Nós que andávamos achando que tinha vida em tantas coisas, e nós descobrimos que não tinha, não é verdade? Alguns acham que a vida está na religião, ou a vida está no sexo, ou a vida está em ganhar muito dinheiro, ou a vida está isto, e chega um momento que nós falamos: não, isso não serve, isso não nos supre, isso não tapa o vazio da minha alma. E quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos alguém que supre completamente a aspiração da minha alma, e Ele é a fonte da nossa vida. Ele diz: como é que nós vamos continuar vivendo de pecado, com pecado e pecado? Nós que nascemos de novo. Efésios diz assim: e Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ele nos deu vida. Quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo não verá a vida, porque a verdadeira vida está em Cristo. E sabe, irmãos, nós precisamos deixar de namorar o mundo. Nós precisamos deixar de criar perspectivas nesse mundo, porque nós não temos amigos nesse mundo. Essa é a verdade. Nós não temos. O mundo nos odeia. O mundo quer ver-nos na sarjeta. O mundo quer ver a nossa vida acabada. Os amigos lá do mundo, eles vão querer nos levar para longe de Cristo Jesus, não é? Mas quem tem Cristo tem a vida. Ele nos deu vida para isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado. Ele nos deu vida. Ele é a fonte da vida para nós. Cristo é a nossa vida. Ele é o sustentador da nossa vida.
Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou. Amou. E Ele quis tanto, nos quis tanto para si, que Ele esteve disposto a pagar o preço da nossa alma. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Interessante, eu gosto da palavra crucificado. Nós estamos na cruz por causa de Cristo. É fato que o velho homem, muitas vezes, ele tenta levantar da cruz. Muitas vezes ele tenta fazer a sua vontade, satisfazer as suas concupiscências, os seus desejos. Mas ele diz aqui: não, eu estou morto com Cristo, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Tem dúvida, meu irmão, sobre aquela questão que você está fazendo, buscando a resposta? O que Cristo escolheria? Como é que Ele faria? Está com dúvida numa decisão ou na outra? A pergunta é: Cristo vive em mim, o que Ele faria? E eu vou buscar o que Ele faria, porque Ele é o sustentador da vida. Ele é o consolo para a vida. Ele diz: eu sou o pão vivo do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Consolo, Ele supre. Ele supre. Eu tenho olhado tantos irmãos que estão solitários, ou porque ficaram viúvos, ou porque tiveram decepções, ou porque ainda não encontraram o seu par perfeito. E nas minhas orações eu tenho lembrado, pedir ao Senhor: consola essas pessoas que estão andando sozinhas, que às vezes se sentem sozinhas. Mas que coisa preciosa é isso! Cristo é o consolo da vida. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem estabilidade na sua vida. Vimos nas Escrituras ainda em Hebreus: Ele é objeto da nossa vida. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias. Eu não vou soltar você, eu não vou desamparar você. Meus irmãos, o mundo não conhece isto. Não conhece. O mundo conhece a segurança que o dinheiro pode trazer. O mundo conhece a segurança que um bom emprego pode trazer. O mundo conhece um status que uma formação pode ter. Mas o mundo não conhece essa estabilidade que Cristo dá na nossa vida. Eu estou com você. Ele é objeto da nossa vida. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele ainda é o padrão da nossa vida. Um padrão. Não segue o padrão do Henrique. Não segue o padrão do João Batista. Mas segue o padrão de Cristo. Diz Paulo aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. Paulo, um poliglota, com todo o status de cidadão romano, de toda uma eloquência, de um linguista, e chega um momento em que ele diz assim: todo o meu construto até aqui, tudo que eu construí até aqui, eu tenho por esterco, sem valor, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. Os romanos precisavam saber disso. Não adiantava eles terem a religião deles, não adiantava a circuncisão, não adiantava. O que estava só gerando é um peso grande sobre os seus ombros, um peso de culpa. E eles não sabiam, eles tinham que aprender a viver Cristo como centro das suas vidas. E Ele é a coroa da nossa vida. Porque as Escrituras nos dizem em Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus.
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Peregrinos e forasteiros, escafandristas, pessoas que caminham neste mundo, mas não são deste mundo. E nós precisamos saber disso, nós não somos desse mundo. Nós podemos ser de direita e querer Bolsonaro por causa dos valores, ou Lula por causa do populismo, né? Mas eles não vão resolver o nosso problema, porque eles estão resolvendo um problema de um mundo que não nos pertence mais. Os Tessalonicenses ficavam com os olhos fitos nos céus, aguardando a revelação do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós deveríamos também estar buscando essa coroa, de não ser envergonhados na sua vinda, no seu aparecimento, na sua manifestação nos céus. Ele diz, o novo homem vive assim. Ele diz, o velho homem se foi, o antigo João precisa ser mortificado rapidamente da minha vida, porque o velho passou por uma nova criação. Não se embeleza um velho homem para a igreja, não adianta. Eu vou pegar alguém, me lembro do endemoniado, da minha experiência com o endemoniado, quando o espírito imundo saiu dele, ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Tenho que vir para essa igreja? Tenho que comprar uma Bíblia? Tenho que fazer algumas coisinhas externas para poder ser aceito por Deus? Mas a mensagem continua sendo a mesma de Atos dos Apóstolos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque o velho precisa passar por uma nova criação, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É novidade de vida, por isso que ele fala, nós temos que andar em novidade de vida. Aquilo que é passado, eu não posso mais buscar isto. Porque eu sei que isso não vai saciar a minha fome espiritual, a minha sede espiritual. Eu não preciso voltar à velha prática, esperando das velhas práticas alguma coisa que supra a minha alma, porque eu já estava lá. Paulo está falando aos Romanos, olha, as velhas práticas, delas você só tem vergonha, e o final dela é sempre morte, você sabe disso. Mas Cristo, o final de Cristo é vida. E ele está falando, olha, é um novo ato de criação, é nova criatura. Por isso ele diz, em capítulo 6 de Romanos, nós estamos estudando, que nós temos que viver em novidade de vida. Porque o novo, o velho, é uma nova criação. Porque o velho é uma nova cabeça. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por estes, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A minha cabeça tem que ser a cabeça de Cristo. Pensar como ele pensa, desejar como ele deseja, andar como ele quer. Estão me entendendo? Eu preciso de encher a minha cabeça com tudo que é puro, com tudo que é nobre, com tudo que é de boa fama, com tudo que... Eu preciso colocar coisas novas dentro dessa cabeça, e essas coisas novas eu as encontro em Cristo. Ele diz, eu não posso continuar mais numa vida de pecado, porque eu preciso experimentar essas coisas dentro de mim. O velho tem uma nova aliança. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Nós temos algo novo na frente. Se você encontrou Cristo, ou se você foi encontrado por Cristo, você encontrou uma coisa nova. E você não deve olhar para trás, você não deve ficar pesquisando ou lamentando coisas para trás, porque você já experimentou aquilo, e aquilo não pôde satisfazer a sua alma. Você é um novo homem. E vos vestiste de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se renova para o conhecimento de Cristo. Nós precisamos ler as Escrituras não para um conhecimento intelectual, mas para nos conhecer mais, e para conhecer mais de Cristo.
para que nós possamos ir implementando cada dia essa expectativa do novo homem. Porque aquele velho homem que morreu com Cristo, ele tem novos tesouros. A escala de valores na vida dele mudou. Então eu achava que eu estava aqui nesse mundo para poder estudar, trabalhar, comprar um carro novo e ter uma casa, né? É tão triste quando você vive a vida toda atrás dessas coisas, e chega no final da vida você fala assim, é isto? Mas isso não traz alegria interior? Isso não melhorou o meu relacionamento com Deus? Mas eu posso ser alguém, sim, que não teve tantas conquistas econômicas ou intelectuais nessa vida, mas que ele encontra em Cristo o seu tudo. Pessoas que podem ser simples, caminhar de forma simples. Muitos deles estão andando quilômetros a pé para ouvir a pregação da palavra de Deus. E talvez nesse momento muitos no mundo vão terminar a escola dominical e mal têm o que comer, mas encontraram em Cristo que pode suprir completamente as suas vidas, porque o velho homem tem novos tesouros e o velho homem tem ainda novos céus. O velho morre porque encontrei em Cristo uma esperança bendita de uma vida eterna juntamente com Ele. E ele diz, como é que nós vamos permanecer no pecado? Nós que fomos salvos de tudo isto. Ou seja, deixa o velho do velho, porque eu sou nova criação, eu tenho novas expectativas, eu estou morto para o pecado, justificado por Deus. E ele vai falar no versículo 11, nós somos mortos para o pecado, e nós temos que ser vivos para Deus. Ele diz, não reine o pecado no vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências. Eu não preciso me dobrar em cima dos meus desejos antigos. Eu não preciso cumprir aquilo que me foi cobrado pelo velho homem lá. Ele diz, estou morto para isto. Ele diz, não apresentei os vossos membros ao pecado. Eu não posso pegar o meu corpo e falar assim, está aí pecado, pode usar, pode fazer. Não vos apresenteis os vossos corpos ao pecado, como instrumento de iniquidade, daquilo que não é igual a Deus, iniquidade, mas nós devemos ser instrumentos de justiça, porque ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, o pecado não terá domínio sobre vós. Se você dispõe o seu corpo para o pecado, você se torna escravo do pecado, mas ele diz, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertados do pecado. Ele diz, nós somos libertados do pecado para a santificação. Irmãos, nós deveríamos estar querendo isso, nós nunca vamos alcançar a santificação, é fato. Nunca vamos ser santos, a não ser quando Cristo vem nos buscar e nos leva para um lugar totalmente sem influência e sem pecado. Mas deveria ser a aspiração da nossa alma nos tornar parecidos com Ele, querendo agir como Ele age. E ele termina o capítulo 6, e dessa forma nós terminamos nossa meditação dessa manhã. Ele diz, você não pode ser escravo do pecado, você não pode se entregar ao pecado, você não pode oferecer seu corpo ao pecado, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Muito triste, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as vezes que eu peco, há morte. Todas as vezes. O preço que eu pago pelo pecado é sempre morte. Pode morrer confiança, pode morrer credibilidade, meu nome, pode morrer muitas coisas. E ele está falando, não posso ter uma vida condizente com isso. Vou continuar na prática do pecado? De modo nenhum. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. É a palavra de Deus para os romanos, que confiavam na sua perseverança. É a palavra de Deus para os nossos dias também. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações e que possa ser criado no coração dessa igreja o desejo de fazer como Deus está querendo fazer. Amém.